Gravação iniciada novamente. Sim. Vamos dar início, então, à sessão do período das 14 horas do dia 28 de julho, desta primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão de julgamento do CARF. Estão pautados para esta sessão os itens 229 a 280, entre eles há 31 processos que pertencem ao lote de repetitivos. A prioridade foi solicitada para os itens 264, 265, 266 e 279. Do item 264, que seria o primeiro a iniciar, foi constatado que o patrono ainda não se encontra na sala. Portanto, vamos ao item 265. Só me confirma, por favor, Cris. Maria Luísa Pereira, doutora Maria Luísa Pereira também não se encontra? A doutora Maria Luísa Pereira não se encontra, ela não irá sustentar. Somente a doutora Ana Paula Freire. Ela se encontra presente na sala de espera. Então, tá, nós vamos começar então pelo item 265, que é um processo da First SA, relatoria do conselheiro Leonardo Andrade, em que haverá sustentação pela doutora Mariana Silva Freitas Marcato de Abreu. Por favor, apoie, convoque a patrona. Ok, presidente. Sim. Item 275 da pauta, doutora Mariana Silva Freitas, seu processo será julgado agora. Por favor, 4 minutos para ingresso na sala de julgamento. Acabei de enviar no chat. Patrona convocada, presidente. Sim, obrigado. Boa tarde, doutora. Boa tarde, ilustres conselheiros. Seja bem-vindo à turma. Nós vamos iniciar o julgamento do item 265, que é o processo final 2007-22 da First, de relatoria do conselheiro Leonardo. O conselheiro fará a leitura do relatório, depois, após será dada a oportunidade para a senhora fazer a sustentação oral. Perfeito. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Iniciar a leitura do relatório, que é recorrente First SA, processo final 2007-22. O presente processo trata de auto de infração contra a empresa First SA relativa à falta de recolhimento das contribuições PIS e COFINS, um valor total de R$ 326.232,26. Nos termos do relatório fiscal, especialmente no termo de verificação e encerramento de ação fiscal, destacamos: o auto se refere a crédito das contribuições lançadas em série de MPF complementar com anexo à fiscalização de RPJ. A empresa First atua no comércio exterior como comercial exportadora e importadora. Para o período em referência, no calendário 2003, as importações por conta e ordem de terceiros estavam disciplinadas pela MP 2158, alterada pela Lei 10.637. As importações por conta e ordem de terceiros regulam-se ainda pela IN 225/2002, que estabelece requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora em operações procedidas por conta e ordem de terceiros e pela IN 247/2002. A fiscalização utilizou-se ainda das condições estabelecidas pelo ato declaratório interpretativo número 7, de 13 de junho de 2002. A recorrente foi devidamente intimada, apresentou defesa. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e apresenta a seguinte emenda, eu a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese os seguintes argumentos.
Nossa. Eliminar a ocorrência de prescrição intercorrente. Que no caso concreto, na operação de importação por conta e ordem de terceiro, o fato gerador da incidência do PIS e da COFINS lastreia-se única e exclusivamente da contraprestação financeira ao serviço de assessoria prestado. Que não há qualquer rendimento ou oferimento de lucro que não aquele decorrente da assessoria do serviço contratado, sendo que a tributação deve incorrer apenas sobre este valor. A empresa prestadora de serviços e nessa condição prestou serviço de importação à empresa Ásia, na modalidade por conta e ordem desta, conforme o contrato de prestação de serviço de importação por conta e ordem de terceiro. A Ásia figura como contratante ou adquirente, circunstância na qual contratou os serviços da recorrente para importar a mercadoria autuada, por sua conta e ordem, procedimento regulamentado pela IN 225. Na importação por conta e ordem, o importador de fato é a empresa adquirente. A mandante da importação é aquela que efetivamente faz vir a mercadoria do outro país, em razão da compra internacional, embora o faça por meio de interposta pessoa. A importadora por conta e ordem ou trade, que é a mera mandatária da adquirente. Nas importações realizadas na modalidade por conta e ordem do terceiro, a trade atua como mera prestadora de serviços, a mão de terceiro. Assegurada a operação de importação por conta e ordem, a tributação do PIS e COFINS incide sobre o valor recebido a título de prestação de serviços de assessoria de importação. A emissão da nota fiscal de saída não implica em faturamento das mercadorias importadas, mas apenas na emissão de documento fiscal, que tem por objetivo amparar o trânsito das mercadorias e cumprir as obrigações fiscais dele decorrentes. Estão presentes os requisitos necessários à configuração da importação por conta e ordem de terceiro, tendo ocorrido, em verdade, uma falha meramente documental. Alguns documentos foram preenchidos de maneira equivocada. Para que uma importação seja caracterizada por conta e ordem de terceiro, é necessário atendimento a certos requisitos. A legislação federal. A. Deve ser firmado o contrato prévio entre importador e adquirente das mercadorias importadas. B. Não pode haver aquisição da propriedade das mercadorias pela importadora. C. Os registros contábeis e fiscais da importadora devem evidenciar que se trata de mercadoria de propriedade de terceiros. D. A nota fiscal de retenção deve ser emitida pelo mesmo valor constante da nota fiscal de entrada acrescido, tão somente dos tributos incidentes na importação. Nos termos do disposto no artigo 27 da Lei 10.037, são presumidamente consideradas importações por conta e ordem aquelas em que houver o adiantamento de recursos da importadora pelo adquirente. Da análise do contrato de prestação de serviços de importação por conta e ordem de terceiro, firmado entre si e a Ásia, com quem opera sistematicamente, conforme mencionado pelo auditor fiscal, folha 7, do termo de verificação e encerramento da ação fiscal, cumpriu o primeiro dos requisitos para a caracterização da importação por conta e ordem, ou seja, o prévio contrato com o adquirente das mercadorias importadas. Consoante consta no contrato firmado, comprometeu-se tão somente a promover em seu nome a importação e nacionalização de mercadorias, permanecendo, contudo, sob a responsabilidade da contratante, todos os demais serviços relacionados com a transação comercial. Responsabilidade pela importação coube totalmente a empresa adquirente. Na condição de importadora por conta e ordem de terceiro, responsável apenas pelo despacho aduaneiro, condição de mera prestadora de serviços. Verifica-se, da análise dos referidos documentos contábeis, que as mercadorias importadas foram registradas contabilmente como sendo mercadorias de propriedade de terceiros, fato que evidencia que não houve aquisição das mesmas. As saídas das mercadorias importadas por conta e ordem notas fiscais de saída, valor constante das notas fiscais de entrada, acrescido tão somente dos tributos incidentes na importação, bem como notas fiscais de prestação de serviço em nome da adquirente das mercadorias, conforme comprova por amostragem dos documentos referentes às importações. Muito embora por um equívoco não tenham constado dos referidos documentos os dados da empresa adquirente, existe uma série de outros documentos e fatos que comprovam que figurou apenas como prestador de serviço nas importações em questão, uma vez que as mesmas foram realizadas por conta e ordem de terceiro, sendo que a empresa adquirente e real destinatária das mercadorias é responsável pelo pagamento dos custos vinculados aos processos de importação. Considerando que incorreu em mero equívoco quando do preenchimento dos documentos referentes a determinadas importações por conta e ordem de terceiro, bem como a existência de outros documentos
e fatos que comprovam claramente que as mercadorias importadas não são de propriedade sua, tendo a mesma autuado como mera prestador de serviço, não há motivos para a subsistência da autuação fiscal. O caso deve ser analisado com o menor rigor formal. Função arrecadatória deve ter-se a sua finalidade e efetividade legal e constitucional. Sendo o fato gerador dos tributos em questão devidamente constituído, caracterizando-se a importação por conta e ordem de terceiro em conformidade com os fatos efetivamente ocorridos nas operações de importação, não se pode alterar a concepção legal do tributo ou a sua hipótese de incidência. Pelo princípio da legalidade, o fato gerador do tributo não pode ser alterado, devendo incidir apenas sobre o valor da assessoria prestada. Deve ser respeitado o princípio do não confisco. E, por fim, a decisão seria nula, pois indeferir o pedido de realização de produção de provas, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa é o relatório. Ok. Doutora Mariana, tem os 15 minutos agora para sua sustentação oral. Com a palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os conselheiros aqui presentes e pretendo ser o mais breve possível para tornar a sessão de julgamento mais célere. Como muito bem narrado aqui pelo ilustre relator, o caso em questão se refere a operações comerciais, né, realizadas por conta e ordem, e na situação em comento, a fiscalização entendeu que a negociação à vida seria uma negociação típica de compra e venda e descaracterizou a operação de importação por conta e ordem. Porque, no entender da fiscalização, não haveriam indícios suficientes para demonstrar ter efetivamente ocorrido esta importação por conta e ordem de terceiro. No entanto, nobres conselheiros, é importante lembrar que na operação de importação por conta e ordem de terceiros, o fato gerador da incidência do PIS e da COFINS lastreia-se única e exclusivamente na contraprestação financeira ao serviço de assessoria prestada, né? Não há qualquer rendimento ou oferimento de lucro com aquele decorrente da assessoria do serviço contratado. Logo, a tributação deve ocorrer somente sobre este valor, né? Acho que, para melhor compreensão, vale rememorar que, como muito bem relatado no início do voto, que realmente a recorrente prestou serviços de importação à empresa Ásia, na modalidade por conta e ordem, conforme contrato de prestação de serviços de importação por conta e ordem, anexado à impugnação ao documento de número 4. Nesse instrumento, a Ásia figura como contratante ou adquirente, circunstância na qual contratou os serviços da recorrente, né? De forma que, nesta modalidade de contratação, a trading passa a atuar como mera prestadora de serviços a mando de terceiro. Considerando esse contexto, é importante aclarar que o custeio da prestação dos serviços pela importadora se deu por meio de uma nota fiscal de serviços de assessoria, uma nota fiscal própria, consistindo nessa a única forma de ingresso de recursos financeiros correspondente à receita tributável. Então, nesse ponto, entende-se que fica demonstrado que o rendimento ou lucro auferido na operação por conta e ordem, deduzido em forma de receita, consiste apenas no pagamento do serviço de assessoria. O que nos leva a inferir, né, que no presente caso, a simples remessa da mercadoria para o requerente não poderia descaracterizar a operação e fazê-la se configurar como uma compra e venda comum, uma vez que a nota fiscal de saída, né, ela não poderia ser suficiente para caracterizar a operação de compra e venda, né? Isso porque a nota fiscal de saída, ela consiste num mero documento fiscal que tem por objetivo amparar o trânsito das mercadorias, né? E é justamente nesse ponto que passa a fiscalização a colocar em xeque
a operação ocorrida nesse contexto. Claro que o faturamento em si ele é realizado em paralelo e abrange apenas e tão somente um montante referente aos serviços prestados, né? Os quais constam da nota fiscal de serviço, né? E, portanto, nesse ponto especificamente, vale lembrar que os impostos foram recolhidos exatamente nesses termos, né? Considerando o valor da nota. Sendo certo que o valor aí de PIS e COFINS sobre a receita bruta da recorrente foram devidamente apurados e recolhidos. Mas a decisão recorrida sustenta que não foi demonstrada de forma documental a importação por conta e ordem de terceiro, sem considerar os requisitos que a legislação estabelece como necessários para a configuração da operação, né? Como muito bem relatado pelo ilustre conselheiro relator, de fato houve falha no preenchimento de documentos, né? E especificamente nesse caso existe um contrato de câmbio em que realmente a empresa First consta ali como contratante, mas isso se trata de assim, um mero equívoco mesmo no preenchimento documental. O que se entende, até à luz do que coloca a doutrina e a jurisprudência, é que a gente deve considerar os efeitos jurídicos da operação. Não é esse contrato de câmbio específico que tem o condão de descaracterizar uma operação como sendo de ordem, né? Aqui, faço pena para lembrar que, de acordo com a legislação, nessa modalidade de operação, os recursos voltados para a aquisição do exterior de produtos ou mercadorias, eles podem ser provenientes ou da empresa importadora ou da empresa, sociedade para a qual os bens forem destinados, após a nacionalização, né, dos bens que sejam advindos decorrentes do mercado externo, né. E por isso a gente pode concluir que, para identificação dos efeitos jurídicos decorrentes da importação, por conta e ordem de terceiro, tanto faz quem pagou pelo bem importado, e pouco importa, né, quem pagou pelo bem importado. O que interessa, na verdade, em última análise, é saber quem realizou a operação de encomendo. E nesse sentido, eu peço vênia para rememorar um julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade na qual o ministro César Peluso julgou o recurso 2685861, que confirma esse entendimento, né? E aqui eu vou fazer uma breve leitura do trecho do voto do ministro. Eu abro aspas aqui para dizer, né? Na importação por conta e ordem, embora a autuação da empresa importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação até a intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte, seguro, entre outros, o importador, de fato, é a adquirente, a mandante da importação, aquela que efetivamente faz vir a mercadoria de outro país em razão da compra internacional. Claro, embora neste caso faça por via no caso encomenda, né, de interposta pessoa, a importadora por conta e ordem, que é uma mera mandatária da adquirente. Em última análise, é a adquirente que pactua a compra internacional e dispõe de capacidade econômica para o pagamento. Dessa forma, mesmo que a importadora, por conta e ordem, efetue os pagamentos ao fornecedor estrangeiro, antecipados ou não se caracteriza uma operação por conta própria, mas sim entre o exportador estrangeiro e a empresa adquirente. Então, feitas essas considerações, até como bem colocado pelo ministro César Peluso, pouco importa quem pagou pelo bem importado, né? Deve-se considerar a operação como um todo e os seus requisitos dados pela legislação para fins de configuração. E aí a gente destaca aqui os requisitos que se entendem como necessários, né, pela doutrina e jurisprudência.
que seria o contrato prévio firmado entre a importadora e a adquirente, o que sabidamente existe e foi cumprido, né? É fato que também não pode haver aquisição da propriedade das mercadorias pela importadora, o que sabidamente também não houve. Os registros contábeis e fiscais também devem evidenciar que se trata de mercadoria de propriedade de terceiro, e também a nota fiscal de remessa da importadora deve ser emitida pelo mesmo valor constante da nota fiscal de entrada, acrescido tão somente dos tributos incidentes na operação. E essa situação se verifica no presente caso, né? Portanto, entende-se e pede-se aqui para que sejam desconsiderados os argumentos e raciocínios expostos na decisão recorrida, a fim de que seja provido o presente recurso de forma a se reconhecer a operação por conta e ordem de terceiro. É o que eu tinha para o momento, agradecendo pela oportunidade. Boa tarde. Obrigado, doutora Mariana. Conselheiro Leonardo, por favor, pode ir ao voto. Obrigado, presidente. Preliminar de ocorrência, bom, o recurso é tempestivo, né, reúne os demais pressupostos de admissibilidade e eu tomo conhecimento. Preliminar de ocorrência de prescrição intercorrente. Aplicação da súmula número 11 do CARF, vinculante, rejeito a preliminar. Preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa. Defende a recorrente ser nula a decisão, pois se deferir um pedido de realização de produção de provas, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa. Muito embora a recorrente não tenha trazido a questão como preliminar, entendo que assim deva ser apreciada. Novamente, procede o argumento recursal. Da decisão recorrida, tem-se. De imediato, segundo o artigo 18 do PAF, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 8748, o julgador tem a prerrogativa de determinar de ofício perícias ou diligências, quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e, consequentemente, para a solução do litígio, facultado ainda ao mesmo em deferimento daquelas que considerarem prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no artigo 28. A diligência para a produção de prova, por representar um instrumento que tem por escopo aperfeiçoar o convencimento do julgador, poderá ser justificadamente negada, por esse não representando, pois, um direito subjetivo da impugnante. No caso presente, conforme se verá no mérito, é prescindível a realização de qualquer providência tendente a esclarecer quaisquer fatos, posto que os elementos que constam dos autos possibilitam conhecer integralmente a matéria litigada. Por esse motivo, não há razão para a produção de novas provas, conforme a venta impugnante, fecha aspas. Compreendo como correta a decisão recorrida. No caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo exercício do contraditório e ao regular direito de defesa. Entendo como prescindível, portanto, a perícia, pois os elementos contidos no processo são suficientes para que este colegiado de julgamento, conforme convicção sobre a matéria de mérito, rejeito a preliminar ventilada. Ofensa ao princípio da legalidade. Aqui eu entendo que esta questão se confunde com o próprio mérito do litígio, qual será analisado no tópico pertinente. Ofensa ao princípio do não confisco. Aplicação da súmula CARF número 2, nada a prover no tema. Do formalismo exacerbado que impõe ônus excessivo em detrimento do contribuinte, medida que deve ser relativizada. Uso ao recorrente que o caso deve ser analisado com menor rigor formal, a fim de que não se criem entraves para que a situação seja, enfim, resolvida de maneira a não se ferir primados constitucional e legalmente estabelecidos de maior importância. Novamente, a questão esbarra na súmula CARF 2. Indefiro o argumento. Mérito. Aduz a recorrente, em síntese, que a autuação é indevida, pois, em seu entendimento, preencheu os requisitos para a caracterização da importação por conta e ordem de terceiro, e que o erro cometido quando do preenchimento da declaração de importação inicial referente a determinadas importações, não fazendo constar os dados da empresa adquirente das mercadorias importadas, não pode prevalecer, pois o erro formal não constitui fundamento para lançamento fiscal, sem existência de fato gerador do tributo. Não logrou êxito a recorrente em rebater com precisão os argumentos tecidos na decisão recorrida. O recurso voluntário interposto não atacou com a profundidade devida as razões decisórias encartadas no julgado de piso.
Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão vergastada, a seguir reproduzida. Vou ler os principais excertos. Fiscalização adotou como principal critério para a seleção das importações autuadas o fato da empresa First constar como adquirente no contrato de câmbio. Então, ela figurava como adquirente no contrato de câmbio e na fatura comercial, invoice, o que contrariava o disposto nos incisos 1 e 2 do ato declaratório interpretativo número 7 de 2002, sendo que a maioria dessas declarações de importação ainda não traziam a indicação do real adquirente das mercadorias importadas. Os requisitos a atuação de pessoa jurídica importadora por conta e ordem de terceiro estabelecidos na IN 225/2002, conforme autorizado pelo artigo 80 da MT 2158/35/2001. Transcrevo o artigo 3º. A correta identificação do real adquirente da mercadoria na fatura comercial da DI, em atendimento ao disposto no artigo 3º da IN 225, é ressaltado na IN 247, que dispõe sobre a contribuição para o PIS e COFINS devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado em geral, quando a mesma fixa em seu artigo 12, parágrafo 1º, inciso 4, que o importador adquirente para o disposto na IN 225. Porém, essas exigências legalmente impostas traduzem em obrigações acessórias a serem observadas nas importações por conta e ordem de terceiros e necessárias ao correto controle aduaneiro, cujo descumprimento por si só mostra-se insuficiente para descaracterizar a operação de importação por conta e ordem. É flagrante observar que as 40 importações autuadas, onde consta a empresa First como adquirente no contrato de câmbio ou fatura comercial, e ainda não indicação na declaração de importação dos dados do real adquirente da mercadoria importada, infringiram sim regras legais de controle aduaneiro. Contudo, num primeiro momento, esses requisitos não seriam bastante para a descaracterização da importação, por conta e ordem. O contribuinte, em sua defesa, afirma que cumpriu todos os requisitos legais de uma importação por conta e ordem, não fossem aqueles objetos da autuação. Contudo, traz aos autos documentos que evidenciam o descumprimento de procedimentos imperativos para a definição da forma de tributação das mercadorias, e, portanto, a base de cálculo a ser utilizada para fins de incidência das contribuições. Pois bem, o ônus da prova cabe, em regra, a quem dela se aproveita. Esta formulação foi, com as devidas adaptações, trazida para o PAF, pois a obrigação de provar está expressamente atribuída tanto ao autor do procedimento quanto à autoridade fiscal. A empresa First atua no comércio exterior como comercial exportador e importador. As importações são realizadas em seu nome com mercadorias adquiridas para a venda no mercado interno, ou as importações são realizadas por conta e ordem de terceiros. As chamadas operações de importação procedidas por conta e ordem se configuram em casos As chamadas operações de importação procedidas por conta e ordem se configuram nos casos em que a pessoa jurídica importadora, ainda que empresa comercial, atue apenas como prestador de serviços, não adquirindo a propriedade das mercadorias. Conclui-se que a First, por vezes, ofere receitas de venda no mercado interno de mercadorias importadas e adquiridas em seu nome e, por vezes, ofere receitas decorrentes de serviços de comércio exterior prestados com da importação de mercadorias por conta e ordem de terceiros, sem aquisição da propriedade. Essa diferença é relevante para fins de tributação das contribuições, que tem como fato gerador o oferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado, de forma que a legislação tratou de definir requisitos e procedimentos a serem adotados pelas empresas para refletirem fiscal e contabilmente as operações realizadas. Trago o artigo 12, 86 e 87 da IN 247. Por conseguinte, ainda que não reste clara a origem dos recursos aplicados nas importações das mercadorias, fato definitivo na caracterização do tipo de importação, realizada devido à presunção prevista no artigo 27 da Lei 10.637, para fins de incidência das contribuições, a forma diferenciada de cálculo contributação apenas sobre o valor dos serviços prestados, aplica-se apenas às importações que seguem todos os requisitos previstos no artigo 86, quais sejam: 1. Contrato prévio de pessoa jurídica importadora e o adquirente por encomenda. 2. Os registros fiscais e contábeis da pessoa jurídica importadora deverão evidenciar-se que se trata de mercadoria de propriedade terceiro. E 3. A nota fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento importador deverá ser emitida pelo mesmo valor constante da nota fiscal de entrada, acrescidos dos tributos incidentes na importação. Por consequência, a importação e a saída de mercadorias, em desacordo com o disposto referido
artigo 86, em descumprimento às normas obrigatórias referenciadas no artigo 87, caracteriza a compra e venda, sujeita à incidência das contribuições com base no valor da operação, do contrato prévio. A impugnante aponta o contrato de prestação de serviço de importação por conta e ordem de terceiros firmado entre a impugnante e a ASE, com que a autuada opera sistematicamente. À primeira vista, não se constituiria procedimento irregular existência de contratos de câmbio em nome da First nas operações realizadas por conta e ordem de terceiros. No entanto, aprofundando-se na análise do contrato de prestação de serviços apresentados, folha 752 e 755, observa-se que a conduta adotada pela empresa importadora First acerca do fechamento do câmbio para as operações autuadas pela fiscalização não se alinha com os procedimentos acordados, havendo indícios de que no bojo de todas as importações realizadas em 2003, algumas não se regiam pelos referidos documentos contratuais, procedimento esse esperado uma vez que a importadora também atua por conta própria. A cláusula 5ª do referido contrato do item G especifica como obrigação da contratante, adquirente das mercadorias importadas, que a mesma, abre aspas, obriga-se a pagar ao exportador na data com ele contratado, através do contrato de câmbio, em nome da contratante e por ela firmado na agência da instituição financeira, e informar para contratado o número e a data de liquidação do contrato de câmbio. Fecha aspas. Conclui-se do contrato que a negociação das mercadorias e o pagamento, assim como todas as despesas necessárias ao despacho, seriam de responsabilidade da empresa adquirente, bem como seriam de sua responsabilidade a providência da remoção das mercadorias importadas dos recintos alfandegados, correndo as despesas de transporte por sua conta e risco. Adicionalmente, na cláusula 7ª, é possível observar que, abre aspas, pelo fato da contratante, sem a participação da contratada, ter adquirido as mercadorias no exterior de exportadores com as quais mantém relacionamento comercial, fica contratada isenta de qualquer responsabilidade quanto à qualidade, quantidade, preço e estado de conservação das mercadorias, sendo o contratante o único responsável, inclusive pela veracidade das informações nos documentos e da declaração dos conteúdos e dos contêineres embarcados, fecha aspas. A liquidação do contrato de câmbio, quando o importador nacional honrou o compromisso com o exportador estrangeiro, efetuando o pagamento do valor equivalente em moeda nacional, taxa de câmbio acertada, na data do fechamento de câmbio através da instituição financeira autorizada, com montante elevado a débito de conta titulada pelo comprador ou pago com cheque de sua emissão, indica no mínimo a intermediação de recursos pelo pagador. Desta forma, infere-se que as importações autuadas, onde a fatura comercial e o contrato de câmbio foram de responsabilidade da importadora, indicam que a importadora teve participação na aquisição das mercadorias no exterior, mantendo relacionamento comercial com os exportadores estrangeiros, não se disciplinando pelos procedimentos pactuados. Das notas fiscais apresentadas. O contribuinte afirma em sua defesa que as notas fiscais de saída foram emitidas pelo mesmo valor das notas fiscais de entrada que licitam somente os tributos incidentes na importação, um dos requisitos para a tributação com base no valor da prestação dos serviços. Aí é feita uma listagem, um comparativo entre tais documentos. Prossegue a decisão recorrida. A nota fiscal de entrada deve ser emitida na data em que completaram o despacho aduaneiro das mercadorias. A nota fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento importador deverá ser emitida pelo mesmo valor constante da nota fiscal de entrada, acrescido dos tributos incidentes na importação. Além da divergência de valores em descumprimento dos artigos 86 e 87, nota-se que as notas fiscais de entrada foram emitidas quando as mercadorias ainda estavam sob o procedimento de fiscalização aduaneira. Ressalte que o artigo 88 da IN 247 estabelece ainda que a nota fiscal de saída somente poderá ser emitida em nome do adquirente, restando impossível defini-lo diante da ocultação do réu adquirente na DI, contrato de câmbio e fatura comercial. Isso possibilita brechas fiscais que prejudicam o fiel cumprimento das obrigações tributárias. Na importação por conta e ordem, o importador é tributado pela receita oferida na prestação de serviços, restando ao adquirente a tributação sobre a receita oferida com a venda das mercadorias importadas. Se toda operação é realizada de forma a ocultar esse adquirente, a parte do tributo incidente sobre a venda das mercadorias não será recolhida. Em seguida, destaque-se que as cópias das notas fiscais de prestação de serviços apresentadas na impugnação, duas notas fiscais ali, no mesmo valor, não podem corresponder às declarações objeto da impugnação, posto que nos termos da legislação supracitada, a nota de serviço deve ser emitida na data da saída das mercadorias,
evidenciar o número das notas fiscais de saída das mercadorias a que corresponderam aos serviços prestados. Dos registros contábeis. Quanto à alegação de que não houve aquisição dessas mercadorias, as quais foram registradas contabilmente como sendo mercadorias de propriedade de terceiros, nota-se dos lançamentos realizados na contabilidade da empresa para a entrada das mercadorias objetos das DIs, folhas 32, nota fiscal de entrada 783 e 786, que existem 2 débitos, sendo um na conta mercadoria para importação Ásia, no valor da mercadoria, mais o imposto de importação incidente, e outro débito na conta IPI, a recuperar no valor do IPI pago na importação. A despeito do código CFOP, utilizados nas seguintes citadas notas, bem como dos títulos informativos das contas, trata-se de lançamento contábil que reflete a entrada de nota fiscal de importação por conta própria, onde o valor unitário da mercadoria é o valor aduaneiro, acrescido do imposto de importação, com destaque do IPI a recuperar. Nas importações por conta e ordem de terceiros, os tributos incidentes na importação não compõem o valor dos produtos na nota fiscal de entrada, devendo a informação de seus valores constar nesse documento, em linhas separadas, conforme a disciplina artigo 87 da IN 247. Posteriormente, por ocasião da nota fiscal de saída, os tributos passam a compor o valor dos produtos, ficando o valor do IPI sobre o total destacado no referido documento, bem como o ICMS. Na contabilização da operação de entrada de mercadorias importadas por conta e ordem de terceiros, inexiste IPI a recuperar pelo importador, uma vez que o ônus do tributo é suportado pelo real adquirente. Assim, a despeito do título dado ao lançamento de observações nas notas, esses registros fiscais e contábeis não evidenciam corretamente a entrada de mercadoria de propriedades de terceiros, fecha aspas. Prossigo eu. Nesses termos, não caracterizada a importação por conta e ordem, em razão do descumprimento dos requisitos e condições estabelecidos pela legislação, a exigência tributária das contribuições PIS e COFINS, da forma como perfectibilizada, deve ser mantida. Este é o entendimento do CARF, conforme precedentes a seguir reproduzidos. Então, eu trago precedentes aqui, até recentes, em que, ficando caracterizado que não foram cumpridos todos os requisitos estabelecidos na legislação, né, os valores não se caracteriza a importação por conta e ordem de terceiro, né, mas sim a importação própria. Então, eu trago precedentes aqui, o acordo 3402-007-994, de janeiro de 2021, trago também um mais antigo, de 2012, e outro de 2014, todos nesse sentido. Nesses termos, após setembro de 2001, somente as empresas que atendam a todos os requisitos e condições estabelecidos legalmente podem ser tributadas pelo valor dos serviços prestados ao adquirente por expressa previsão legal. No caso dos autos, período de janeiro de 2003 a dezembro de 2003, o descumprimento dos requisitos expressamente definidos pela Receita Federal são suficientes para se manter a autuação, somado ao fato de a recorrente não ter apresentado elementos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito constantes no lançamento tributário e na decisão recorrida. Diante do exposto, eu voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Obrigado, conselheiro. Alguma necessidade, algum esclarecimento por parte do patrono, da patrona ou do relator? Pode falar, Elcio. É o Pedro. Ah, é o Pedro, desculpa. Imagina. São 2 processos da First, é isso, né? E eles são diferentes? São iguais? São diferentes. Ah, tá. E esse aqui é só o Item 265 da pauta. 2007-22 no final, né? Isso. Ah, tá bom, então. Obrigado. Só isso, Pedro? Por enquanto é só. Ok. Conselheiro Elcio, pronto para iniciar a votação, se não houver mais nenhuma manifestação? Bem claro, né? A exposição do relator. Acompanho. Ok. Pedro? Sim, eu também acompanho, presidente. De fato, a decisão de primeira instância entrou nessa questão, entrou nos detalhes aí, né? E que a defesa alega como um mero erro.
né, que na verdade deveria ser realmente contraposto nos mesmos detalhes. Aí acompanha o relator. Okay. Mara. Com o relator. Arnaldo. Eu acho estranho esse processo todo, porque eu confesso para vocês, eu sou novo aqui na turma, mas eu não achei que eu ia ver uma empresa vir no processo dizer que ela importou por conta e ordem, dizendo que apresentou uma fatura falsa, dizendo que ocultou o real importador, o que sujeitaria a pena de perdimento da mercadoria. Só que eu não consigo aderir à tese de que o fato de não cumprir os requisitos da IN não caracteriza uma importação por conta e ordem. Essa tese não me parece uma tese sustentável. Não é porque ele cumpre ou não cumpre requisitos de instrução normativa que aquilo caracteriza ou não importação por conta e ordem. O que caracteriza uma importação por conta e ordem é o fato de que aquele que adquire a mercadoria no exterior não é aquele que registra a declaração de importação. Agora, ao mesmo tempo, se isso é realmente uma importação por conta e ordem, deveria ter sido aplicada a pena de perdimento das mercadorias. Não sendo alcançadas as mercadorias, deveria aplicar multa de 100% em cima da recorrente, e mais, ela não poderia ter usufruído dos benefícios fiscais que provavelmente usufruiu, porque essa é uma empresa de Santa Catarina, pelo que eu estava vendo ali, ela não poderia ter sido agraciada com aqueles benefícios fiscais lá do estado de Santa Catarina. Acho estranho todo o processo, Leonardo, e até assim, eu queria até entender se há elementos probatórios, porque assim, eu lendo o processo, e pelo que eu li no processo, eu não cheguei à conclusão de que isso efetivamente é uma importação por conta e ordem, a não ser por aquilo que a empresa traz, dizendo, eu fiz uma importação por conta e ordem. Por quê? Porque a fatura está em nome da empresa, porque o contrato de câmbio foi fechado em nome da empresa, porque a DI está em nome da empresa, ela declara como conta própria. E eu não sei, excluindo a questão que envolve aqueles requisitos da IN 225 para caracterizar como conta e ordem, se é possível dizer, afasta aqueles requisitos, vamos ignorar aquilo que diz a IN. Tem como caracterizar que isso é uma importação por conta e ordem, efetivamente? Essa é uma pergunta que eu estou te fazendo, Leonardo. Na minha opinião, não. É o que me basta. Então, assim, eu vou acompanhar, mas eu vou acompanhar pelas conclusões, tá? Porque eu entendo que não descaracteriza a conta e ordem o fato de não cumprir os requisitos da IN. Ok. Conselheiro Laércio. Presidente, já teve casos semelhantes aqui na turma. Realmente, essa de assumir a responsabilidade, conselheiro Arnaldo, já apareceu casos aqui, mas é um caso um tanto quanto atípico. Nesse caso, presidente, eu vou pedir vista. Ok. Anotando. Vista para o conselheiro Laércio. O relator votou para rejeitar as preliminares arguidas, no mérito negando provimento ao recurso voluntário. Ele foi acompanhado pelos conselheiros Elcio, Pedro, Mara e Arnaldo, votando pelas conclusões. Então esse foi o item 265 da pauta, final 2007-22. Vamos ao próximo da FIRST. Também é de sustentação sua, né, doutora Mariana? Não? O próximo patrono é o senhor Jefferson, é o Dr. Jefferson Borges.
Eu sou patrona apenas desse processo. Exato. Então, agradeço a sua participação, doutora. Muito uma obrigada. boa tarde. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Por favor, então, apoio, convoque o Dr. Jefferson Borges, que fará a sustentação oral do próximo item, que é o 266. Ok, presidente. Sim. Item 266 da pauta, Dr. Jefferson, que o processo será julgado agora. Por favor, ficar no link no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Arnaldo, mas você sabe que eu gostei do seu apontamento, achei muito válido, concordo, inclusive. É porque até no passado eu comentava isso nos votos, nos casos de interposição fraudulenta, né? O mero descumprimento de modalidade não implica na interposição fraudulenta, né? Até um certo ponto a gente tem que saber separar o que é descumprimento de obrigação acessória, descumprimento de modalidade, né, do que é realmente o crime, né, a infração de interposição fraudulenta, né, por exemplo. E tanto é que a gente já julgou casos assim antes, né, que o contribuinte é autuado só para pagar o tributo por erro na modalidade de importação, né? De modo que o fiscal não viu que teria um dolo e por isso não autuou com a pena de perdimento, entendeu? É que assim, ó, como é que eu vejo? Eu entendi, Pedro. Como é que eu vejo isso? Com você que o fiscal deveria ter lavrado de repente com a pena de perdimento. Concordo, de repente, né? É um lançamento meio estranho esse. Realmente. É que assim, ó, o que acontece? Uma coisa é a modalidade de importação. Outra coisa é como é que eu importo de forma regular por meio daquela modalidade de importação. São coisas diferentes. Não é porque eu estou utilizando os instrumentos inadequados que eu vou alterar a modalidade de importação. Então, dizer assim, não teve interposição fraudulenta porque o cara... não teve importação por conta e ordem porque ele registrou por conta própria. Não. Ele continua sendo por conta e ordem, só que houve ocultação, e aí eu tenho a penalidade para isso. Então é nesse sentido que eu separo as coisas. Que a verdade material, que é quando a gente fala no processo administrativo fiscal, ela não é pró-contribuinte. A verdade material, às vezes, é até para subsidiar o próprio lançamento, né? Agora, esse caso, eu acho estranho a empresa vir ao processo e dizer, olha, eu fiz uma interposição fraudulenta, eu fiz uma interposição fraudulenta no sentido que eu ocultei o sujeito passivo, a fatura que eu apresentei é falsa, eu usei benefício fiscal que eu não deveria usar. É isso que ela está dizendo em outras palavras, né? Só que hoje a fiscalização não consegue mais autuar por essas questões. Então, também afastar a cobrança das contribuições significa dar o melhor dos mundos para a empresa, né? Muito estranho. Muito estranho. Presidente? Sim. O patrono do item 266 está com dificuldade para poder ingressar na sala de julgamento. Se o senhor quiser já pular o item para poder conseguir orientar ele. Vamos ao item 279. Por favor, apoio no 279. Dr. André de Oliveira Alves. Ele é processo Septiva Pecom. O
O doutor André ele não se encontra na sala de julgamento, presidente. O seguinte do CPTIB é outro patrono. Sim. Então vamos lá. 264 também não, né? Porque é Maria Luísa Pereira. A doutora Ana Paula, do item 264, está presente na sala de espera. Tá. Ela também também foi habilitada para sustentação. Então vamos fazer o 264, que é Utilidade e Comércio de Imóveis, conselheiro Laércio, item 264. Ok, presidente, farei a convocação. Item 274 da pauta, doutora Ana Paula Freire, seu processo será julgado agora. Por favor, ficar no item. Patrona convocado, presidente. Boa tarde, doutora Ana Paula Freire. Correto, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar o julgamento do item 264, é o embargos. A Fazenda interessada é a Utilidade e Comércio de Imóveis Elétricos, de relatoria do conselheiro Laércio. Não é só acompanhamento, é sustentação mesmo, né? Correto, conselheiro. Okay. Serei bem breve. Eu vou iniciar, o relator vai iniciar fazendo a leitura do relatório, logo após será concedido o prazo para a sua sustentação, doutora. Com a palavra, então, o conselheiro Laércio. Então, presidente... Laércio, só um minutinho. A minha pasta T não está funcionando nesse exato momento e eu não tenho a sua minuta. Vou te mandar no grupo lá no WhatsApp. Presidente, tem um advogado tentando entrar aí na sala. Por favor, apoio. Se for o Dr. Jefferson, então pede para aguardar que agora já iniciamos o 264. Logo em seguida será o processo o segundo processo da First. Presidente, eu neguei o ingresso dele, tá bom? Podem continuar. Só comunica que foi em razão... Ele voltou, viu? Não, aqui para mim não aparece, não. Para mim apareceu ele aqui de novo. Mas ela controla, ela tem como excluir ou abrir. Já encaminhei ali, presidente, para o senhor. Agora eu. Vai começar? Pode começar, Laércio. Bem, sendo um breve relatório, o que acontece? Era um recurso voluntário manejado pela Utilitar e seu sócio, e tinha um recurso de ofício. Na época, a conselheira Tatiana Belisário era relatora. E era uma interposição por ocultação do real adquirente, esse caso. No julgado lá, processado, foi emitido o recurso negado provimento ao recurso de ofício, julgado por excedente ou pleito dos contribuintes. E nesse caso, daí anulou a auto-infração, certo? Por entender que, por ausência de ônus probatório da fiscalização, que não logrou êxito em demonstrar que houve a ocultação mesmo dessa questão, da ocultação. Não era caso da presumida aqui, não era, tá?
não era. Daí, diante disso, foi manejado os embargos de declaração pela própria conselheira Tatiana Belisário, porque constou equivocado a decisão no dispositivo. O dispositivo saiu errado. Daí, depois disso, veio outros embargos agora da PGFN que nós estamos julgando. Que a PGFN falou assim, olha, vocês anularam o acórdão, tudo bem. Mas vocês não falaram se foi por vício material ou formal. E aqui a PGFN, ela defende que é uma omissão em relação a isso e que deve ser superado e aplicado o vício formal, conforme o artigo 173, inciso 2 do CTN. E foi admitido o recurso dos embargos pelo presidente, na época o Charles, ex-conselheiro Charles, em relação a essa omissão. Então, presidente, esse é o relatório. Ok, doutora? Doutora Ana, por favor, a sua manifestação em até 15 minutos. Perfeito, muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos, né, conselheiros. Após, né, já relatado o caso, então, em suma, a autuação foi integralmente anulada, conforme o acórdão ora embargado, e os presentes embargos de declaração, também conforme já colocado, se resumem a apontar se o vício da anulação seria de natureza formal ou material, defendendo a Procuradoria da Fazenda, que seria de natureza somente formal. Julgadores, eu chamo a atenção primeiro para o fato de que os embargos de declaração, não só pelas normas pertinentes ao processo administrativo aqui no âmbito do CARF, mas também como as demais normas processuais que são aplicadas de forma subsidiária, eles não se prestam à rediscussão da matéria, né? Eles se prestam a sanar vícios específicos, como é o caso da omissão, que é o caso específico aqui que foram opostos esses embargos. Quando a gente trata de omissão, obviamente a gente presume a ausência de análise de um ponto que foi suscitado anteriormente. Tá bom? Nesse sentido, a gente entende que, uma vez que a Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou esse tipo de questionamento no momento oportuno, quando da apresentação do recurso voluntário, haveria, no caso aqui, a preclusão consumativa, em relação à análise desse ponto. Então, nesse caso, não seria sequer cabível o recurso apresentado, porque não seria hipótese de omissão no acórdão embargado. Ok? Em um segundo momento, caso se entenda, né, que seria o caso de análise dessa omissão, chama atenção para essa dicotomia existente, né, muito importante no âmbito do processo administrativo, entre os vícios de natureza formal e de natureza material. E se sabe por quê, né? Porque o vício de natureza formal, como colocado no recurso da Fazenda, nesses embargos, e previsto no artigo 173, inciso 2º do CTN, ele permite, né, por se tratar de um vício formal, ou seja, meramente extrínseco ao ato de lançamento, seria possível a reformulação dentro, né, observado o prazo decadencial. Nesse caso, todavia, a gente entende que a Fazenda não possui razão, sendo que, conforme dito, né, o lançamento, o auto de infração, foi lavrado a partir da pressuposta interposição fraudulenta na importação, correto? E durante todo o processo administrativo, os indícios apresentados inicialmente nesse ato administrativo, eles foram afastados. Não restou firme a existência de nenhum ato fraudulento ou ilegal. Nesse sentido, então, diante dessa diferenciação, o vício é claramente de natureza material. Ele está intrínseco ao ato. Ele se refere à constituição do próprio ato administrativo. Se fosse assim, se fosse meramente um vício de natureza formal, ele seria
verificado de plano, né? Como se sabe, a exemplo, o erro na indicação de algum dispositivo, de algum elemento claramente evidenciável na origem do ato, de infração, o que não é o caso. Desculpa. Dessa forma, a gente entende que o recurso deve ser rejeitado diante da impossibilidade de apresentação dos embargos, ou mesmo, caso ultrapassada esse primeiro argumento, o recurso deve ser negado o provimento aos embargos de declaração, posto que não há que se falar em omissão, e devendo ser registrado, no caso, que o vício decorrente da anulação do auto de infração, ele possui natureza material e não formal. Obrigada. Obrigado, doutora. Conselheiro Laércio, por favor. Obrigado. Então, presidente, eu estou acolhendo os embargos porque realmente a conselheira Tatiana Belizar, ao proferir o voto lá, ela anulou a decisão. No entanto, ela foi omissa enquanto a natureza, se era nulidade formal ou material. Mas ali eu venho trazendo um trecho, alguns excertos do voto dela, que ela diz o quê? Que a unidade de origem, ao lavrar a infração, não conseguiu demonstrar probatoriamente que os contribuintes ocultaram. E ali deveria ser um ônus probatório dela nesse aspecto. E com isso, ela vem trazendo esses trechos aí da decisão dela, compreendo o quê? Que, na verdade, a omissão, ela voltada em relação à nulidade material e não formal. Por quê? A fiscalização, ela não conseguiu demonstrar, de forma argumentativa e probatória, que a contribuinte tinha cometido aquela infração. Que ali era aquela questão que sempre a gente discute da questão dolosa. Não demonstrou dolo nem nada. Então, aqui, eu estou acolhendo os embargos parcialmente, presidente, para sanar a omissão e reconhecer que é nulidade material e não formal, porque o formal está vinculado em relação à forma, né? E eu acabo nem fazendo essa explicação porque já é corriqueira de todos nós, né? Não precisa entrar em tantos detalhes. Então é como eu voto, presidente, sendo sucinto. E acolhimento parcial não é total? Ele é parcial, presidente, porque a Fazenda, ela pede que seja omissão em relação à nulidade formal. Ela invariavelmente ela quer a formal. Ok. Então, acolhendo os embargos parcialmente, sem efeitos infringentes. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, presidente. Porque como não constou, vai se manter o voto, né? Não altera a decisão. Poderia alterar os efeitos dessa nulidade decretada, mas a decisão está sendo mantida, nulidade do auto de infração, apenas especificando que o vício é de natureza material. Ok. Pronto para votar, conselheiro Elcio? Sim. Eu verifiquei aqui, a DRJ deixou bem claro lá, pôs até em negrito que a nulidade estava sendo decretada por vício material. Então, não há dúvida. E se vê a decisão do CARF falando que recusando o recurso de ofício, né? Negando provimento ao recurso de ofício, obviamente que
nos termos formulados no recurso, nos termos formulados da decisão recorrida. Então, assim, eu acho que nem precisaria, mas tudo bem, já que é uma omissão, eu acho muito singela, mas tudo bem, a gente pode suprir essa omissão da forma como o relator se manifestou. Então, eu vou acompanhar o relator. E, sem dúvida nenhuma, é vício material, prova e subsunção do fato à norma. Se isso for formal, não existe o vício material. Mas como diz o conselheiro Elcio, é o carimbo da PGFN. É o vício. Qual a natureza do vício? Eu não entendi não, Paulo, o que você falou? É o carimbo do conselheiro Elcio. É tal como o carimbo do conselheiro Elcio. Entendi. Tem um carimbo dizendo, olha, qual a natureza do vício? Ele é formal? Espero que sim. Ou ele é material? Ok. Conselheiro Pedro. Eu concordo 100% com o relator e com a observação do conselheiro Elcio, que eu indago até, Laércio, não é bom discorrer um pouquinho, talvez mais sobre esse ponto que o Elcio levantou, né, que como foi negado o recurso de ofício, negado o provimento ao recurso de ofício, mantém a decisão da DRJ e que ela deixou claro que era vício material, né? Porque aí você não precisa fundamentar o vício material, entendeu? Vai pelos próprios fundamentos, né? Assim, eu posso até acrescer, Pedro, e eu preferi dar até o provimento, porque como restou matéria ali para ser analisado, que foi analisado em recurso voluntário, que eu não vou me recordar agora o que foi provido em recurso de ofício, né? Mas foi no recurso voluntário que derrubou totalmente o auto de infração. Daí acabei nem puxando essa questão do recurso de ofício, mas eu posso trazer corroborando que o recurso de ofício não vejo problema algum. Só para explicar mesmo para você. Acho que pode reforçar nesse sentido, né? Agora, eu não entendi. Você está dando provimento para o recurso voluntário? Não, você não está julgando, você só está tratando do embargos, né? Você está acolhendo ele parcialmente, é isso? Isso. Sem efeitos infringentes, né? Como isso que gente. Tá, acompanho. Só faltou aquela chapa na ementa própria de embargos, né? Que está a situação, ela de fato se reconhece a omissão e está sendo suprida conforme os fundamentos do voto. É o padrão. Tá. Votando, Mara votou, Pedro votou, Mara. O Arnaldo tinha pedido a palavra aí, Arnaldo? Eu tinha, mas é que como enfim, já está em votação, eu estou achando tudo muito estranho nesse processo. Me desculpem, porque eu estava verificando aqui, e realmente a DJ fala em nulidade, só que ela não fala nulidade do lançamento ou do auto de infração. Na verdade, é uma nulidade do crédito. E ela afasta a questão da solidariedade da multa por cessão de nome. Então, na verdade, ela fala em nulidade, mas essa me parece que é muito mais uma questão de afastar o sujeito passivo daquele lançamento. E quando vem para o acórdão aqui no Conselho, não se fala em nulidade no acórdão. Se fala em dar provimento e negar provimento. Há recurso de ofício e recurso voluntário. Que tem um trecho ali, um excerto, conselheiro Arnaldo, que, igual eu falei, eu não me recordo bem em relação ao recurso de ofício, né? Mas tem uma passagem que a conselheira Tatiana Belisário, ela fala a nulidade do crédito tributário. Ela não está no dispositivo isso. Está numa das frases que ela passa, até que a própria PGFN utiliza isso e é feita uma transcrição. Mas, de qualquer modo, até por isso, como vai ser... eu acabei optando por esse aspecto. Porque assim, não tem nulidade de auto de infração aqui.
Na verdade, tem uma nulidade do crédito. Foi o nome que a DRJ deu. Eu estou vendo até no acordo aqui. O acordo não trata de nulidade. Deixa eu abrir aqui. O nosso acordo não trata de nulidade? Não. Vamos lá. Inclusive, no acordo, está falando que está dando provimento para o recurso de ofício. Olha que estranho. Não era negar o recurso de ofício? Isso tem um embargo da conselheira para corrigir isso, Pedro. Ela foi para... que foi embargo que veio antes. Tá. Ok, mas a PGFN, quais são as matérias que ela alega que contém vício? É só isso. O vício só isso. Mas se é só isso, a gente tem que se limitar a essa questão. Aqui é em sede de embargos, né? Sim. Não. Deixa eu abrir aqui de novo. Não adentrar no mérito do recurso voluntário. Com certeza. Ou do recurso de ofício. Não, eu não estou Eu não estou entrando no mérito, presidente. Cadê aqui? Estou abrindo aqui a decisão. Tá parecendo que não foi uma nulidade, uma anulação do lançamento. Tá parecendo que foi um voto no mérito mesmo. Só um pouco no meu processo aqui não está utilizado. Porque ela votou para cancelar o lançamento, né? Não para anular. Dar provimento a recursos voluntários. Inclusive, na verdade, o que eu encontrei aqui no acordo é que diz assim, desse modo, pelas mesmas razões expostas no acordo recorrido, nesse aspecto do recurso de ofício, rejeito para manter a anulação do lançamento realizado com base no parágrafo 2º do artigo do Decreto-Lei 1455, excluindo o crédito tributário no valor de 15.052. Isso. Com base nisso que eu estou falando que é... Sim, mas me parece que quando fala em anulação do lançamento, me parece que o nome é impróprio que foi utilizado. É de uma parte específica do lançamento também, não é o lançamento todo. É que a DRJ, ela acolheu a preliminar de nulidade, por isso que aí ela anulou o lançamento, acolhendo a preliminar de nulidade. Mas o lançamento foi só em relação a minha análise está restrita aos termos do embargo, né? Aí, porque se a gente avançar no mérito, acho que a gente vai ter que dar um efeito, aí analisar a matéria toda, mas o embargo da Procuradoria foi bem pontual. É vício material ou formal. Eu acho que a gente, no meu modo de ver, deve se restringir a isso. Sim. E o despacho de admissibilidade, o penúltimo parágrafo, eu vou ler, constata-se, portanto, que a anulação ocorreu por ausência de provas dos ilícitos e por falta de subsunção de fato à norma, simplesmente por não ter indicado qual fato atrairia a responsabilidade, de modo semelhante à anulação do lançamento na apreciação do recurso de ofício, entendo plausível a necessidade do colegiado se manifestar expressamente sobre o tipo de vício que aí ensejou. Então, ele foi admitido nesses termos, simplesmente para que se manifeste sobre a natureza do vício. Não, e olha só, esse trecho que você leu, Arnaldo, tá falando que é o vício material, ó. Folha 59 do acordo da Tatiana. Só um pouco. Tá expresso lá que é vício material. Eu entendo que o relator ele se ateve aos termos do despacho naquilo que foi acolhido. Se manifestar em relação à natureza do vício. Por estar expresso no acordo da Tatiana, presidente, eu nem acolhi os embargos. Qual página que tá, Pedro, que eu não... É página 59 do acordo da Tatiana. Então, mas, recurso...
na página 59 dela, que me aparece um AR apenas. Não, 59 do acórdão. Do acórdão que eu estou. PDF. Não sei como. Do PDF dela. PDF do acórdão. Ó, vou mandar aí, peraí. É isso que está falando, Pedro. Na verdade, eu acho que é o relatório. Essa é na parte do relatório, não é do voto dela. É relatório, mas tá aqui embaixo já. Peraí. O voto que começa na 60, Pedro. Não, que ela começa a fazer a reprodução aqui, ó. O voto dela vai estar... que ela vem reproduzindo o recurso de ofício, né? Daí o voto em relação ao voluntário está na página 70, Pedro. Então... Bom, mas pelo menos a gente já viu que no próprio relatório está sendo mencionado o vício material. O que eu estou achando estranho é porque, na verdade, está muito claro, inclusive no relatório, que ela fala em novo julgamento aplicável, o lançamento foi julgado parcialmente procedente pela nulidade do crédito relativo à multa de cessão de nome. Ou seja, afastou aquela multa específica para uma determinada pessoa ali, para um solidário. Isso. Então, a nulidade, nesse caso, para esse caso aí, foi por vício material. Essa é a resposta do embargo. Isso. Agora, é importante, então, separar que o julgamento da matéria principal em si não foi nulidade, foi no mérito, dando provimento aos recursos voluntários, né? Saber separar. Pelo que eu entendi, eles trouxeram para esse processo a multa por cessão de nome, é isso, né, Laércio? Isso. Trouxeram para esse processo essa multa por cessão de nome. Isso seria só para aquele que cedeu o nome, não para quem estava oculto. E aí se afasta na DRJ essa multa. Ctrl F com a palavra nulidade, com a palavra anular e com a palavra vício. E realmente só encontrei esse ponto com relação a esse Edgar Moté. Então, acho que os embargos podem servir para sanar só esse ponto, porque com relação a esse ponto, que é o do recurso de ofício, a Tatiana não falou no voto que o vício era material. Não, ela só falou assim, está na página 69 ali, Pedro. Falou no voto só. Que ela falou ali, ó. Na página 69, que daí tem um trecho que ela fala. Desse modo, pelas mesmas razões expostas, o acordo recolhido, nesse aspecto, o recurso de ofício rejeito para manter a anulação do lançamento realizado com base no artigo tal, excluindo o crédito tributário no valor de 15 milhões. Isso. Só que ela não falou se é material ou formal. Então, esse é um ponto específico dos embargos, é isso? Não, os embargos, ele só admitiu essa matéria. Não, então, o presidente, o que eu estou falando é o seguinte, essa matéria que os embargos admitiu, ela não está relacionada com o mérito todo, com o mérito... Não, é só para dizer qual é que é. Recurso de ofício, né? É isso, essa questão é uma parte do recurso de ofício ali. Recurso de ofício. Deixa eu explicar qual é a minha o que está me incomodando nesse processo é porque não houve uma anulação de um ato. Na verdade, o que houve foi afastar simplesmente aquela parte do lançamento. Não se anulou o auto de infração, não se anulou um despacho decisório, não se anulou nada. Se anulou o crédito que foi lançado naquele auto de infração. Então, mas foi uma coisa que a gente teve antes, Arnaldo. Eu te falei que tem casos aqui no CARF que a nulidade é aplicada
em parte do processo. Porque essa nulidade tem a ver lá com o Edgar Motet. Entendeu? É do recurso dele isso aí. Eu sei, Pedro, que assim, ó, toda vez que a gente está afastando o crédito, a gente está anulando aquele lançamento. Não, a gente chegou a conversar isso outro dia. Eu falei para você, não tem, às vezes, você anula uma parte do lançamento parcialmente, que tem a ver com o recurso do Edgar Motet. Você não precisa anular ele inteiro, entendeu? Eu sei, Pedro, mas o que eu quero dizer... Mas aí precisava ficar delimitado. Aí talvez até seria conveniente uma melhor análise do processo para se chegar ao entendimento do que se refere a matéria que a PGFN embargou e quer uma manifestação do colegiado acerca do vício. E aí pode ser somente parte do crédito ou crédito em relação àquele solidário. Né? Isso. Presidente, eu tô entendendo de maneira um pouco diversa, porque por mais que esteja no trecho do de ofício e tudo mais, tudo que vem permeando é a questão do ônus probatório. E para mim é questão material. Em nenhum momento ali foi questão formal afastado, dado provimento por questão disso, no meu ver. Então ainda vou manter o meu voto, presidente. Não, concordo com você, Laércio. Não cabe a gente alterar o julgamento agora. Não cabe a gente também entender se ficou estranho o julgamento do CARF ou da DRJ. A gente só vai falar se foi vício material formal. E o problema é que quando for falar isso, Mas aí se considera, na hipótese de ser essa decisão da turma, não se menciona que é a nulidade do auto de infração, porque aí sim anulando o processo todo. Mas aí que está o problema, presidente. Por isso que está dando discussão. A nulidade não é do auto de infração toda. Né? Então, o ideal é só apontar isso nos embargos agora, né? Que é delimitar essa lide, né? No momento. Tanto é que, presidente, eu não acabei não mencionando ali que é a nulidade do auto de infração. Por quê? Porque eu estou fazendo análise em cima do que foi delimitado pela admissibilidade. E a admissibilidade, ela não está falando em relação ao auto de infração, ela está falando somente o crédito. Talvez a lide já esteja delimitada. Então, na admissibilidade, a admissibilidade já está delimitando. Eu não posso ultrapassar a admissibilidade. Eu tenho que me restringir. A admissibilidade é o meu teto. E ela admitiu nesse ponto. Pessoal, a gente já iniciou a votação. Entendo que a dúvida que surgiu, ela é mais que razoável. Mas eu acho que agora cada um está se manifestando no voto, ou quem já votou, se for o caso, rever. E aí eu volto pelo relator, retorno ao relator, ele já está se fazendo a sua manifestação, e na seguida, Elcio, aí a gente chega em você, Mara, que aí você já faz a manifestação. Eu vou rever meu voto. Eu detectei uma questão aqui que eu me equivoquei. Eu estava me baseando na declaração de voto, porque a declaração de voto fala, é o voto, então eu pensei que ali era o voto do acórdão. E é só uma declaração de voto. Eu queria falar só uma coisa, Paulo, que eu acho que, nesse caso, eu acho que vale a pena, mesmo que tenha voltado começado a votação, porque é uma questão importante que foi levantada, né? Que me pese muito, né, os limites do embargo, né, que a gente tem que se limitar ao que foi embargado. Eu acho que tem uma frase no embargo da Procuradoria que ela merece atenção. Porque, assim, o que a Procuradoria está embargando? Ela está embargando essa frase que está no acórdão.
por mais razão, deverá ser anulada a atribuição de uma responsabilidade. Então, isso aí também é formal, é da Constituição do lançamento, que foi a atribuição de responsabilidade de um dos responsáveis. Isso que ela está perguntando, se isso é formal ou material. Mas foi por prova, Mara, que foi anulado. Mas isso foi por prova, mas ele anulou a atribuição de responsabilidade. Olha o que está no acordo. Mas foi por prova. Então essa frase aqui, olha pra você ver, essa frase tá estranha. Ela tá em confronto. É porque ela quer, a PGFN quer que a gente fale que foi vício formal. Não, com certeza. Porque, olha aqui, olha como ficou. A gente sabe. Agora, você vê como que esse parágrafo fica confuso. No caso, tem medido cancelamento da ocupação por ausência de prova, quanto o cometimento dos ilícitos apontados, por mais razão, deverá ser regulada a atribuição de responsabilidade. Por isso que a Procuradoria firmou nisso, entendeu? Porque tá dando dois entendimentos essa frase. Que foi um julgamento complexo mesmo, essa parte. Eu tô vendo que o processo endorme. E assim, esse ponto aí, por mais razão, ele consta ali no recurso voluntário do Edmar, que ele vai trazendo. Então, ainda ao meu ver, talvez o emprego da expressão não foi correta, Mara, mas é que acontece. A partir disso, eu vou ter que, ao meu entender, que ela fez. Como ela manteve, ela negou o provimento ao recurso de ofício e deu provimento ao recurso da utilidade, por toda razão, perdeu-se o objeto, aquela questão. Não é nem questão formal, ou seja, foi um arrastamento. Se não existe o ilícito, daí o que acontece? Como que eu vou manter uma multa? Uma responsabilidade, né? Se não tem. Então, daí assim, não é nem questão, por mera questão formal. O que é? Eu tenho que dar um passo atrás no recurso da utilitar. Ela está querendo dizer ali, olha, o recurso de ofício eu neguei provimento. O recurso voluntário da utilitar, eu dei provimento. Ou seja, não verifiquei uma interposição, uma ocultação aqui. Daí o terceiro passo é, como que eu vou manter o Edmar responsável se não há ilícito? É essa a conclusão que estou chegando. Pois eu acho, então, eu concordo com o Pedro, você devia estar mais claro isso daqui, no seu voto aqui, sabe? Porque sugestão, né? Sugestão, eu acato. Porque o que a Procuradoria está alegando é justamente esse confronto que existe nesse parágrafo, né? Então, o que você tem que falar é isso daí, porque está dando dúvida, assim. Porque, assim, para mim ficou tão claro que eu coloquei num parágrafo ali, foi singelo, eu coloquei num parágrafo que ali que se discutiu a questão do ônus probatório, e não ser em relação à questão procedimental, que a própria fiscalização não logrou êxito em demonstrar argumentativamente, ou pela questão probatória, a responsabilidade da embargada. Então, mas aí você fala assim, todo o conjunto, né, que o voto tem que ser lido num conjunto, né, e todo o conjunto mostra isso, que a conclusão foi essa. Agora esclarecendo, porque eu estava entendendo que era assim, em relação à nulidade do auto, porque, veja só, o dispositivo negando provimento ao recurso de ofício e dando provimento aos recursos voluntários. Ou seja, seria muito óbvio que se tratou, muito esperado óbvio que teria se tratado de um vício do auto de infração como um todo, e esse vício só careceria de definir sua natureza. Mas eu posso reforçar o presente. No despacho de admissibilidade também está bem específico que é em relação a esse a falta de subsunção. Agora, simplesmente eu tenho indicado o fato da matéria de qual fato atrairia a responsabilidade. Então, ali sim está. Porque também a questão de admitir o despacho de admissibilidade, havendo
algum lapso na sua admissibilidade por um erro, isso aí ele deve ser superado, né? Ele não é intocável, irreformável o despacho de admissibilidade. Que eu parto da premissa ali, na época que o presidente, que era o conselheiro Charles, admitiu, foi o quê? Para mim restou muito claro ali o limite. O limite para mim era em relação a essa expressão. E não sobre o auto todo. Para mim ficou claro. Mas vendo agora que não ficou claro para os senhores, eu reforço, não há nenhuma oposição da minha parte. Laércio, você poderia reler o seu dispositivo, a decisão final? Vamos lá. Voto para acolher parcialmente os embargos de declaração. Eu vou suprimir aqui os efeitos infringentes, né, conforme a orientação do próprio presidente, apenas para sanar o vício de omissão para que passe a constar nulidade material. Ok, obrigado. Sem efeitos, né? Isso, eu estou retirando conforme a gente... Apenas para sanar o vício de omissão para que passe a constar nulidade material. Eu até coloquei, já adaptando o seu dispositivo, eu coloquei para sanar o vício de omissão suscitado, para que passe a constar a nulidade material. Tá? Para tirar essa questão, uma dúvida acerca de nulidade do auto. O Elcio, você chegou a manifestar que você reviria o voto em razão de um voto, uma declaração de voto? Eu vou só excluir a fundamentação do meu voto anterior, que eu me baseei na declaração de voto. Mas que declaração de voto? Lá da DRJ. Ah, da DRJ. Eu pensei que era o voto do acordo. E não era só uma declaração de voto. Então eu retiro a fundamentação. Que era declaração de voto no nosso acordo. Eu retiro a fundamentação do meu voto, mas mantenho o acompanhamento com o relator. Ok. Bom, o relator manteve, está acompanhando, Pedro. Não ouviu? Ouvimos. Mantém. Não ouvi. Não, ouvimos o barulho, o ruído, não o seu voto. Mas não foi aqui o barulho, não. Não. Eu mantenho o posicionamento. Eu acompanho o relator se ele puder esclarecer um pouquinho mais só essa questão aí disso. Irei fazer adaptação, conselheiro. Não precisaria, né? Mas esclarecer que não é do lançamento inteiro, né? Isso aí é importante. Mara? Olha, tem umas coisas que a gente acha que vai ser simples, não é simples nada, né, Laércio? E às vezes a gente faz um voto assim meio assim na roleta, para ver assim, não sabe o que o colegiado vai... Qual vai ser a posição do colegiado, né? Que a gente imagina, se vou encaminhar esse voto desse jeito, porque o colegiado, né, vai entender minhas razões e tudo, e às vezes uma palavrinha gera confusão, né? Foi o que eu falei antes, os embargos, infelizmente, embargo a gente tem que restringir ao que foi embargado, né? E não serve para rever voto. Mas eu continuo, depois dessa fala do Arnaldo aí, e apesar da questão de toda a explicação, eu estou com dúvida na frase da admissibilidade aqui dos embargos, que ele fala aqui: constata-se, portanto, que a anulação ocorreu por ausência de provas dos ilícitos e por falta de subsunção do fato à norma, simplesmente por não ter indicado qual fato atrairia a responsabilidade. O que eu estou entendendo aqui é que a falta de prova foi provar a responsabilidade. Entendeu? Então aqui eu continuo vendo que a questão é da responsabilidade que ficou aqui. Então, é vício formal. Então, para mim, a questão da responsabilidade é material, porque o que acontece. A norma, ela diz,
tem que ser demonstrado. Aquele que cometeu o erro tal, paga por aquilo. Ponto. Daí, nesse ponto, a fiscalização ela identifica o que? Opa, tem os indícios. Para você poder simplesmente autuar. Uhum. Do que ocorre? Daí, nisso, é uma questão daí interpretativa. Como nós estamos aqui debatendo esse processo agora. Aquilo que foi demonstrado pela fiscalização é indício suficiente para manter ou não o auto de infração. Não é que ela errou o tipo, a forma, nem nada. Só que os argumentos que ela trouxe não foram suficientes para demonstrar esse êxito dela e manter incólume o lançamento dela. E essa que é a minha diferença. Não é porque está errado. Não. O que ela trouxe aqui não tem nenhum condão. Se fosse um mero lançamento por erro de contribuinte ou qualquer outra coisa, seria em relação à forma, não, mas aqui é matéria. A matéria que ela não conseguiu esboçar de um modo a sustentar. Então, para mim, tanto é que no próprio voto, na hora que você vai sendo traçado, em determinado momento, não vou me recordar, ela fala, olha, não é que não estou dizendo que não existe o ilícito, mas... Ela fala o tempo todo, ela deixa bem claro isso, que ela não está falando que não existe o ilícito, ela só fala que não foi provado. Né? Então, por isso que a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Fala assim, nossa, essa frase dela foi muito pesada, né? Agora, o que você está falando aí, me veio aqui um outro pensamento aqui. Porque aqui, se eu anulo um ato, né? No caso aí, uma auto-infração, eu tenho que saber se é vício formal, ele tem que voltar lá e ser refeito esse ato com os mesmos elementos que eu tenho. Né? Se eu consigo refazer esses atos com os mesmos elementos, eu estou no vício formal. Agora, se eu preciso juntar mais prova para poder refazer esse ato, né? Então, porque não foi... Então, aí é vício material. Então, dentro desse raciocínio, eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar. Porque aqui, apesar de ser responsável, considerando que a gente está votando embargo, que é só, né, dentro dos limites do que foi embargado pela Procuradoria. Mas e aqui, o caso aqui, essa frase aqui, foi a falta de prova que levou à exclusão da responsabilidade, né? Exatamente. Está sem áudio, Paulo. Foi providencial, o teu voto ainda acabou esclarecendo mais, Mara. Conselheiro Leonardo. Acompanho o relator. Conselheiro Arnaldo. Senhor presidente, eu vou divergir. Eu vou rejeitar os embargos. Eu não estou vendo caso de anulação nesse processo. Eu acho que a palavra foi mal empregada. Eu acho que o que aconteceu foi um julgamento de mérito, onde não houve provas suficientes para sustentar o crédito. E aí se anulou o crédito. Na verdade, não houve uma anulação de nenhum ato. O que se chegou à conclusão, me parece ali, e o parágrafo anterior, na página 69 do acordo, ele é muito claro, que diz o seguinte: também não há nos autos demonstração de qualquer espécie de adiantamento porventura recebido pela utilidade daqueles que seriam os reais adquirentes das mercadorias. Desse modo, pelas mesmas razões expostas na acordo recorrido, nesse aspecto do recurso de ofício, rejeito para manter a anulação do lançamento. Na verdade, me parece que houve uma infelicidade no termo anulação, quando no que se quis dizer, de fato, foi que não era aplicável porque não há no mérito elementos de prova suficiente. Então, eu rejeitaria esses embargos. Ô, Arnaldo, mas os embargos foram só para falar serviço formal material. Mas como você vai rejeitar? Eu vou rejeitar porque, na verdade, não há anulação não há omissão de ato. Ele entende você acha que não há omissão?
Não, é coerente, porque não há que se manifestar em relação a qualquer nulidade. Conselheiro Márcio. O relator. Eu também, após todas essas discussões, eu acabo por concordar com o relator, conforme essas manifestações e apontamentos pelo conselheiro Pedro, conselheiro Amara, conselheiro Elcio. Como disse a conselheira Amara, aparentemente pareceu algo tão simplório para mim. É verdade. Portanto, a decisão é por maioria de votos em acolher parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão suscitado, para que passe a constar a nulidade material. Vencido o conselheiro Arnaldo, que rejeitou os embargos. Sustentação oral, patrona do contribuinte, doutora Ana Paula Ribeiro Freire. Agradecemos sua participação, doutora. Vê que não foi tão fácil assim, mas vencemos. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Boa tarde. Pessoal, estamos há quase 2 horas já julgando. Vamos fazer um intervalo. Logo após a gente retoma com aquele item da pauta que creio que o patrão, o Dr. Jeff, se encontra aguardando. Então, por favor, Cris, interrompa a gravação e avise que logo após o intervalo, se ainda estiver na sala, julgaremos o processo do patrão, do Dr. Jeff. Ok, presidente.